Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao meu canal. O canal exclusivamente evangélico, que trata da pregação da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto que tem como tema: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos também são santos. Esse será o nosso tema de hoje, né? Deus é Pai e é Santo. Seus filhos também são santos, né? Se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 3, amém? 1 João, capítulo 3, nós vamos do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Então, o primeiro privilégio que nós temos é que nós somos chamados de filhos de Deus, né? É um grande privilégio, né? E um grande amor da parte do Senhor, né? Porque nós não merecíamos, né, esse tão grande amor, mas o Senhor, Ele nos concedeu esse tão grande amor através da morte do seu Filho, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Antes éramos criatura e vivia no pecado, mas fomos resgatados pela morte de Cristo na cruz e nos tornamos filhos do Senhor. E que de fato somos, né? Deus afirma que de fato nós somos seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, para que as pessoas, o mundo aí, são as pessoas que vivem afastadas de Deus. As pessoas que vivem na prática do pecado, né? Existe mundo em relação a cosmos, né? Existe mundo em relação a nós, né? No caso, mundo, porque pratica as coisas que o mundo oferece. Então, essas pessoas que praticam as coisas que o mundo oferece, eles não conhecem a Deus e nem nos conhecem, porque nós não praticamos. Por isso eles não nos conheceu ainda. Mas ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance, ainda há uma esperança de conhecer. Basta que eles recebam a Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo possa os tornar o seu Pai e eles se tornar filhos, e logo nos tornamos irmãos, né? E aí nos conheceremos. Então, aqueles que ainda estão no mundo, para se tornar filhos de Deus e nossos irmãos na fé, né? Numa fé que salva, que liberta e que leva para o céu, uma fé que tem unidade, uma fé que tem movimento, uma fé que tem obras. Então é necessário que o Senhor Jesus os resgate. Para isso é necessário que essas pessoas deixem ser resgatadas por Ele, porque Ele só não tem como fazer isso. Pois bem, o 2, vamos lá no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, o Senhor, quando voltar, Ele voltará nas nuvens e nos arrebatará. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e depois a igreja será também arrebatada com o corpo glorificado. Então, primeiro os que já dormem, os que morrem em Cristo, serão arrebatados. Depois a igreja do Senhor será arrebatada ao encontro de Cristo nas nuvens. Aí se manifestará, né, o Senhor para nós, né?
de uma forma visível, onde nós iremos poder ver a sua glória. Veja, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, o nosso corpo ainda não foi glorificado, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Para ser semelhante a Deus, o corpo tem que ser glorificado, amém? Pois o veremos como ele é, amém? Então, o veremos face a face, veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Como nós olhamos para um dos nossos irmãos, conversamos com ele, sentamos, né? Batemos aquele papo gostoso. Da mesma forma será em relação ao nosso Pai, ao nosso amigo, ao nosso Deus, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, para que você alcance a pureza que está em Cristo, é necessário que você também se purifique. Como? Separando-se do pecado. Um dia nós estivemos lá, no pecado. Hoje ainda tem muitos amigos nossos que ainda não abandonou a prática do pecado. Nós não precisamos citar, porque é isso, é aquilo e tal. Todo mundo sabe o que é prática do pecado. Cada um sabe o que está fazendo, cada um tem consciência da sua própria culpa, e cada um prestará conta a Deus da sua própria concupiscência. Mas essa palavra que estou trazendo a você, né, é uma palavra de despertamento que pode ainda salvar a sua vida. Cabe a você ouvi-la e colocar em prática. Todo aquele que nele tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, devemos nos purificar, né, através de uma lavagem, né? Uma lavagem com o sangue do Cordeiro. Nós temos que tomar um banho do sangue do Cordeiro, né? Que é o banho da santidade, né? Nós temos que tirar as roupas manchadas com o pecado e vestir uma roupa limpa, uma nova roupa. É a roupa que o Senhor Cristo vai nos colocar. Essa roupa é uma roupa que nos protege, porque ela é uma roupa santa, amém? Não fique pensando que é o seu segurança que protege você, que é a sua arma, né? Que é a sua violência, né? Que é a sua espada, que é o seu dinheiro, que é os seus bens materiais que te protege. Não, de jeito nenhum. Quem lhe protege é Jesus Cristo. Veja, a Covid-19 veio, levou pessoas pobres, ricas, de todas as classes sociais, entendeu? Mas, ou seja, eu quero dizer a você que aqueles que a Covid levou e que estavam em Cristo, dormem em Cristo Jesus. E o seu corpo será glorificado e um dia o verá o Senhor como ele é. Mas e os que partiram sem Deus, né? Veja que grande tristeza, que grande calamidade, né? O apóstolo Paulo diz: eu prego essas palavras porque quero que vocês sejam como eu, que vocês acreditem como eu. A mesma coisa fala o apóstolo Pedro e outros apóstolos em suas cartas, né? Porque o interesse deles é que todos se salvem, assim como era o interesse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio e morreu na cruz, não foi por um ou dois, não, foi por toda a humanidade. Agora, infelizmente, alguns se perderão. Por quê? Porque não vão aceitar o propósito, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e nem aceitá-lo como o Messias prometido, como o Deus verdadeiro que salva e que liberta, através do derramamento de sangue e através de uma entrega, né? Ele se entregou, ele sofreu em nosso lugar, né? Ele carregou as nossas dores, os nossos pecados, né? Em nosso lugar. Aquilo que era para nós, o Senhor tomou para si, para que nós nos salvássemos. 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Qual lei é essa? A lei de Deus. De fato, o pecado é a transgressão da lei, não essa lei que nós temos aqui. Essa lei aqui também, ela causa pecado.
Mas nesse caso aqui, nós estamos falando da lei de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada de 66 livros. Então, quando você comete um pecado, quando você desagrada a Deus, quando você rejeita a santidade de Deus em sua vida, você está cometendo um pecado, uma transgressão contra a lei de Deus, e você será punido por isso. Mas ainda há uma esperança, que é o que? Coração quebrantado, pedir perdão a Deus, para que Deus possa te perdoar, e Ele com certeza te perdoará, porque Ele é longânimo, tardio em irar-se, e Ele é perdoador. Amém? 5. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Deus, Ele nunca pecou, por isso que foi o único capaz de se manifestar, para tirar os nossos pecados, para nos limpar dessa mancha que nos separava do amor de Deus. Então agora você não tem mais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que era velho se passou, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque a luz chegou, que é Cristo, e dissipou as trevas que estavam em você, que é o pecado. 6, para encerrar. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, aquele que permanece em Deus, ele não está no pecado. Ele está vivendo uma vida íntegra, uma vida de santidade, mesmo pecando alguns pecados do dia a dia, que nós, não tem como nós não pecarmos, através do falar, do agir, do olhar, Isso acontece em nossas vidas no dia a dia. Nós não estamos ainda blindados do pecado, mas aqueles pecados mais graves, nós nos separamos dele, entendeu? Santidade significa isso, separar do pecado, ser separado, se afastar daquilo que não tem futuro, que não tem futuro espiritual nenhum, se afastar das coisas más, se afastar das transgressões, Isso é separar do pecado, é ser santo, é isso. Mas todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conhece, ou seja, não conhece a Deus e nem viu Deus, ou seja, os olhos deles estão com os olhos abertos, mas é como se tivesse uma venda ou uma trave nos seus olhos, que impede que ele enxergue a Deus, que ele enxergue as coisas de Deus. Isso é chamado de cegueira espiritual, O diabo, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dessas pessoas que ainda vivem nas trevas, que ainda vivem trabalhando para o diabo, que ainda vivem segundo o curso desse mundo. Ainda há solução para você. Essa é a boa notícia que eu tenho, que ainda há solução para você. Basta que você se arrependa, peça perdão a Deus e deixe de praticar tais coisas. Amém? Então, aí está, essa passagem bíblica muito importante, que é 1 João capítulo 3, que tem como tema: Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos, Então, 1 João 3, do 1 até o 6, que trata, da santidade de Deus, e que dá a oportunidade das criaturas se tornarem filhos e também serem santos diante de Deus. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.